essa questão não me parece que foi realmente abraçada pelo Estado. Aí vamos dizer por quê. Porque essa preocupação dentro da máquina pública em todos os países apareceu junto com as reformas neoliberais. Elas coincidiram. As reformas neoliberais começou a ter uma competição internacional pela atração de empreendimentos poluentes. Nós começamos, por exemplo, a oferecer a possibilidade que nas periferias da cidade do Rio de Janeiro a gente recebesse uma siderúrgica recusada na Alemanha. Uma tecnologia que todos sabiam que era obsoleta, era arriscada, as populações que moravam na área de implantação dessa siderúrgica protestaram, tentaram se fazer ouvir na grande imprensa, inutilmente. Depois de 6 anos, se não me engano, a primeira grande explosão que não pôde ser deixada de aparecer na grande mídia, aí começa a se discutir, não, seria melhor a gente investir em tecnologias inteligentes, nós também não gostamos das tecnologias sujas da siderurgia, mas o fato é que essa siderúrgica foi atraída como uma grande vitória, que ia produzir emprego, renda, etc. e tal. E o que tem produzido é males à saúde da população local e problemas, inclusive, econômicos, parece que estão procurando algum comprador para esse tipo de tecnologia. Infelizmente, nos últimos anos, os bens naturais da terra, da água, das florestas, estão sofrendo uma ofensiva do capital internacional, que, inclusive, para se proteger da crise no hemisfério norte, de 2008, correu aqui para o Brasil para se transformar em patrimônio e escapar da crise. E se preparar para um novo ciclo de expansão no capital, para então eles se apropriarem da renda extraordinária que os bens da terra sempre geram para os capitalistas. Então, nos últimos 2, 3 anos, pelo que passou pelo Banco Central, mais de 200 bilhões de dólares de capital financeiro especulativo veio ao Brasil e se transformou em terra, em usina de etanol, em usina hidrelétrica e, inclusive, se apropriando da atmosfera, que eles fazem esses cálculos agora de quanto oxigênio cada hectare de floresta tropical emite na atmosfera, transformam isso num título e vendem nas bolsas da Europa como crédito de carbono para as empresas que emitem muito carbono nas indústrias poluidoras. E ganham dinheiro até com a especulação desses títulos. Já tem 2 empresas que fizeram isso com áreas indígenas do Acre. E isso leva um perigo muito grande, porque os brasileiros perdemos a soberania sobre o nosso maior patrimônio, que é a terra, a água, a biodiversidade do nosso território e agora até sobre o nosso ar. A defesa da economia nacional que o Lula fez só foi implementável que tinha esses bancos, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES e pela Caixa Econômica. Por que isso não pode ser feito na Europa? Porque, primeiro, que os europeus abriram mão da soberania monetária, né, com a União Europeia. Em segundo lugar, a maior parte dos bancos públicos foram desmantelados. A Irlanda, para sair da crise, já renacionalizou, reestatizou seus bancos. O que aconteceu nas Américas nos anos 90 não era coisa de terceiro mundo. A crise se aprofundou em 2008 nos Estados Unidos. Em seguida, o sonho da casa própria esfarelou-se também na Espanha, virou pó. Depois foi a vez de Portugal e finalmente quebraram a Grécia. Então, a primeira coisa que eu diria a você, que me assusta muito, é a desconstrução da identidade brasileira. Em segundo lugar, de forma associada, é a ausência de um projeto nacional. Eu não consigo perceber um projeto educacional claro, explicitado.
como eu tampouco consigo perceber um capítulo cultural explicitado, como não há um capítulo industrial explicitado. Se você perguntar hoje por onde a industrialização brasileira pode prosseguir, saiu de pauta como tema de discussão. Então, há um processo ideológico, acho eu, assustador, pelo qual nós estamos renunciando à ideia do Brasil ser. Como é que nós vamos superar essa crise, então? Só tem um caminho. É quando voltar a ter luta social que gere um reascenso do movimento de massa na rua. Essa energia das ruas vai obrigar a esquerda a voltar a discutir, se preparar e debater um projeto de nação. Um projeto de nação não capitalista, não naqueles formatos da década de 50, um projeto da nação dirigido pela burguesia. Um projeto de nação no sentido de organizar a economia para atender às necessidades da população. Não se trata de ter esperança, se trata de fazer mobilização e conquistar. Né? Se nós ficarmos esperando o Estado se transformar, ele não vai se transformar. Né? Ele vai continuar sendo do jeito que ele é, conservador, como ele foi concebido por quem o concebeu. A sociedade se move com a participação dos trabalhadores. Nós só teremos serviços públicos de qualidade, gratuitos, de transporte, saúde, moradia, educação, com pressão popular. Os movimentos de junho demonstraram isso. Nós queremos um Estado que seja um Estado voltado para os interesses da população, não um Estado voltado para os interesses do mercado, por exemplo. E a mobilização dos trabalhadores é essencial para que esse Estado seja um Estado plural e não um Estado excludente. O processo de privatizações é apresentado à opinião pública como algo irreversível. As lutas populares, que em alguns casos foram extremamente sangrentas, já demonstraram que isso não é verdade. As privatizações selvagens foram revertidas, como por exemplo na Bolívia, com a privatização da água e do gás, e na Argentina, com a privatização do petróleo. Até a Islândia, um país que quebrou inteiro porque seguiu o receituário neoliberal de Washington, reverteu o processo de privatizações e voltou a se desenvolver. Quando pensamos a história, nos voltamos para o futuro. Ao mostrar o processo de privatizações que ocorreu nos anos 90, estamos discutindo o Brasil que queremos construir. Um país livre e independente, que respeite o meio ambiente, as diversas culturas, os saberes ancestrais e todos os povos. Não queremos um projeto de desenvolvimento dependente e irresponsável que vai gerar mais fome e pobreza para o povo e uma insuportável acumulação de riqueza para poucos. Queremos ser cidadãos e não consumidores. Sermos os sujeitos da história. Não somos números, somos gente. Como disse o professor Milton Santos, a qualidade dos serviços públicos é que assinará a carta de alforria dos moradores, em especial os jovens que vivem o destino do exílio na periferia. Este é o momento.